E hoje, Marcos, como é que você lida com essa questão da pornografia? Hoje, depois de todos esses anos e de tudo isso. Então, Douglas, uma coisa que eu tenho entendimento é que eu fui chamado para me despojar do velho, se revestir do novo. Ok, eu vivo esse caminho da santificação, não é? Mas eu entendo que só naquele dia, viu, Douglas, que as coisas realmente, ali no piscar de olhos, seremos transformados. Teremos um corpo glorificado. Por que eu começo falando isso? Quando muita gente me pergunta, né? Como é que você lida hoje? Você ainda se sente tentado? Douglas, se eu não me envolvesse com nada, não tivesse nada, tivesse vindo de uma família maravilhosa, ainda assim, eu seria tentado, porque eu sou marcado pelo pecado, não é verdade? Então, existe um nível de tentação, mas eu trago duas palavras, porta e linha. Eu tomo cuidado às portas que eu abro e eu tomo cuidado com a linha que eu cruzo. A Márcia, que está aqui presente, sabe, às vezes, assim, bem despretensiosamente, a gente gosta muito de assistir filme. Aí ela, amor, vamos assistir esse filme? E aí tem um momento que aí eu olho o trailer e eu falo, Márcia, olha, esse filme tem algumas cenas assim e eu acho que não vai ser legal para mim. Então, Douglas, eu sou liberto. Eu não acesso pornografia, eu não vivo isso. Mas sabe aquela porta que está fechada, mas de vez em quando eu coloco a mão no trinco, está fechada mesmo. Sabe aquela linha que eu sei que eu tenho que tomar cuidado para não cruzá-la, não é? Então, sempre eu estou vigiando. Exemplo, a gente dá seminário, viaja. Se eu estiver só e eu cheguei num hotel, a primeira coisa que eu faço é eu puxo a tomada da TV. Porque eu não sei se ali tem um canal adulto, né? Se eu vejo revistas, eu pego e dou para a camareira. Então, eu tomo muito cuidado, sabe, Douglas? Porque eu não confio em mim. Acho que esse é o ponto, né? Eu não confio em mim, eu confio na graça de Deus. Você sabe um versículo que as pessoas distorcem, né? Maldito o homem que confia no homem. Aí a gente sempre leu falando assim, eu não posso confiar em ninguém. Tá falando, não, maldito é o homem que confia no homem. Faz do seu braço carnal a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Eu acho que dependência total. A gente não pode apartar. E eu sempre falo isso com Márcia. E eu digo, Márcia, eu sempre tomo cuidado comigo. Sim. Então é um cara, sabe, Douglas? É um cara que eu discipulo todo dia. Ele me dá muito trabalho, viu, Douglas? Mas como é que ela fala que ele morreu nas águas do batismo, mas o danado sabe nadar. Danado sabe nadar, exatamente. Agora, nós falamos da desgraça, né, da má notícia, né, e com certeza muitos aqui hoje nos ouvindo estão se identificando e não adianta, a grande pergunta é, o que eu faço diante de tudo isso? O que eu faço, né? E você me falou do abuso, da imoralidade, mas você até em off que me falou de uma terceira coisa que é terrível, né, nesse processo. Então, Douglas, o que acontece? Eu falei do abuso, falei que esse abuso construiu um quadro de moralidade escravizador, mas o pior, porque evidentemente eu buscava ser livre, mas o pior era o que a gente chama a lei da mordaça. Era o silêncio que eu carregava. E existem dois textos, né? Aquele de Davi, ali no Salmo 32, quando Davi diz assim, enquanto calei o meu pecado. Esse enquanto é uma terminologia de tempo, né? Os estudiosos, alguns dizem que 1 ano, outros mais anos. Enfim, o fato é, Davi, ele reconhecia que houve um silêncio. Ele silenciou, ele disse, enquanto eu calei o meu pecado. A mordaça. E aí ele tentou traduzir o que aconteceu com ele nesse silêncio. Ele disse, os meus ossos, eles secaram, eles envelheceram. É claro que, objetivamente, os ossos dele não secaram, né? Mas ele estava tentando traduzir as suas emoções, seus sentimentos, suas realidades. Isso é o homem interior, né? Do silêncio que ele estava vivendo. E ele disse, os meus ossos envelheceram e havia um constante gemido
todos os dias. Em outras traduções, um gemido diário. Então, o silêncio, ele potencializa exatamente esse quadro de dor diário. Parece que alguma coisa está secando dentro de você, você está perdendo vida, não tem vigor, nada floresce, por causa dessa mordaça. E eu acho que é por isso que a gente... eu queria até mostrar para a galera, porque o Marcos, a partir dessa realidade, desse testemunho, ele escreveu esse livro, O Desafio de se Expor. O Desafio de se Expor. Porque tem tudo a ver com isso, né? Sim. Porque essa libertação e essa cura passa por esse desafio. Por que um desafio? Um desafio, Douglas, são essas duas palavras, né? Desafio, o desafio de se expor. É um desafio, Douglas, porque quando a gente vai lá para o jardim, os nossos pais, né? Adão, Eva lá, quando Deus estabeleceu uma palavra na vida deles e eles não conseguiram sustentar, mas acolheram a palavra do outro, Deus disse não coma, o outro disse coma, né? Enfim, o homem pecou, o homem fracassou no jardim, caiu, e aí ele tentou, na força do seu braço, resolver seu problema, foi lá pegar folhas de figueira, não deu certo. E aí eu costumo dizer que quem começa com folhas termina de trás de árvores. Porque quando Deus chega para encontrar Adão no lugar que Deus havia deixado ele não estava mais lá. A gente fala da lei do deslocamento. É você... O que é uma pessoa marginalizada? É uma pessoa que está à margem do lugar legítimo que ele deveria estar. Então, esse homem marginalizado, Deus o chama e ele diz, eu ouvi tua voz. Né? Ele fala que estava nu, mas ele fala do seu primeiro sentimento. Ele diz, olha, eu tive medo. Por isso, eu me escondi. Adão, Douglas, não tinha uma pessoa anterior a ele para modelar. Onde é que ele aprendeu? De forma instintiva. Ele teve medo e o medo jogou ele para de trás daquelas árvores. Então, por que é um desafio, Douglas? Porque as pessoas têm medo. A grande verdade, Douglas, é que existe uma quantidade absurda de pessoas, Douglas, querendo rasgar seu coração, sua alma e colocar para fora. Mas elas têm medo. Medo de quê? Pastor, eu não sei como as pessoas vão me ver a partir de então. Eu não sei o que vai acontecer com o meu casamento, meus filhos, meu título, meu trabalho, eu não sei. E você sabe, né? Eu costumo dizer que a mãe de todas as feridas emocionais é a rejeição. E ela dá à luz o abandono. Então, quem gosta de ser rejeitado? Quem gosta de ser abandonado? E as pessoas têm esse medo. Não, eu não vou falar. Porque se eu falar, as pessoas vão me rejeitar. Alguma coisa eu vou perder. E aí elas ficam por detrás das árvores por causa do medo. Então, é um desafio, Douglas, porque para você se expor, você tem que vencer o medo. Sim. E você tem que, como Davi fez. Davi disse, enquanto calei o meu pecado, meus ossos envelheceram, havia um constante gemida, tua mão pesava sobre mim. Ele fala sobre isso, né? A mão de Deus, mas ele disse, confessei-te o meu pecado, não mais ocultei. A vida voltou. Ele perdeu o medo. Porque se nós pensarmos, né? Por que Davi calou? Por que Davi silenciou? Medo. Medo. A gente tem medo. Então, o medo do jardim lá que joga para de trás das árvores, a gente tem que perguntar qual é a sua árvore. Eu percebo assim que um dos principais efeitos do pecado, né? Lógico que você vai ter o pecado em si que a pessoa vai cometer, tal, mas um principal lá dentro corre de Deus e não corra para Deus. É isso que entra dentro de nós de alguma forma por causa do medo. Corra de Deus e não corra para Deus, né? É isso. Essa mentira entra, né?